lá disponível. Deixa eu retornar aqui com gravando na tela principal. Nossa, a tela já retornou até. Ok, gravando. Então, como eu estava falando, nas primeiras 3 semanas nós vimos o básico do que seria o BigML, como ele funciona, o que seria Machine Learning, o que seria IA, numa visão bastante rápida, e daí vimos os principais conceitos que o BigML oferece. Lembrando que o BigML é um exemplo de um software de AutoML, de Automated Machine Learning. Nós temos um conjunto enorme de outros softwares, aliás, não é tão enorme assim, é uma área de pesquisa ainda, mas nós temos mais softwares que trabalham com BigML, com AutoML, e esses softwares ficam cada vez mais sofisticados. E a ideia é que eles se comportem como o BigML está se comportando, que é um software que tem uma usabilidade muito boa. Você percebe que talvez ainda falta alguma coisa aqui e ali, mas ele consegue ter uma boa usabilidade, e que isso está melhorando com o tempo. Um ponto que eu enfatizei uma vez, e é muito bom enfatizar novamente, o BigML faz um monte de coisas por nós. Tem um monte de ajustes, um monte de codecs, de encadeamento e coisas do gênero que, quando você programa Machine Learning, você tem que fazer de forma braçal. São todas etapas bastante braçais que o BigML trata de forma bastante automática para nós. E essa é a intenção. Ele tem que ser um software que vai facilitar o processo. Em todos os modelos que nós vimos alguns modelos supervisionados. Naqueles 4 que nós vimos, tem incontáveis oportunidades onde o BigML tomou decisões por nós e fez algumas normalizações, adaptações de campos. Um exemplo clássico são os campos categóricos e campos texto, que o BigML trata de forma automática, e em todo programa que você faça, você tem que tratar isso de forma manual. Eles têm que converter para algum tipo de tabela que possa ser aceitável. Aquele one-hot encoding que nós vimos na semana passada é uma coisa que é um lugar comum dentro de programação com Machine Learning. Então, tem uma série de coisas que o BigML faz de forma bastante automatizada. Isso é bom. É a intenção do software AutoML, afinal de contas. A pesquisa que acontece dentro da UTF-PR, financiada pela WISE, é baseada em AutoML também. Então, dali vão ser protótipos que, quem sabe, um dia se configurem um WiseML, WiseAutoML ou algo do gênero, para que a gente possa fazer o Machine Learning de forma mais simples, como o BigML também tem. Nessa semana, então, nós vamos ver só 4 algoritmos que são os modelos não supervisionados. E se lembram bem, a diferença entre os supervisionados e não supervisionados é que, enquanto nos supervisionados você tem um alvo específico, você tem um label, aquele cliente vai sair ou não, essa transação é uma fraude ou não é, essa borboleta, essa mariposa é uma luna ou é um imperador. Você tem que ter um label, e para ter um label, você tem que ter isso previamente cadastrado, você tem que ter dados já cadastrados com label bonitinho, significa dados com uma boa curadoria, dados sanitizados, dados limpos. Então, tem um monte de premissas no meio disso, né, que sempre pode ficar um pouco complicado, mas nos modelos supervisionados você precisa disso. Nos não supervisionados, basicamente, você não tem ideia do que sejam os dados e você está querendo descobrir, né? Então, você vai rodar o algoritmo de clustering, que a gente vai ver hoje, para tentar descobrir quais são os grupos que seus clientes, ou que seus produtos, ou que seus tratamentos ou medicamentos no sistema de saúde, algo do gênero, em que grupos que naturalmente se agregam. É evidente que boa parte das vezes você tem já alguma ideia do que seja isso. Se o teu negócio é venda com clientes, você já conhece os clientes de alguma forma, pelo menos, né? Mas talvez o cluster te revele tendências que você não via antes. Aliás, se tudo sempre fosse muito óbvio, a gente sequer precisava de BI, né? Quem dirá de Machine Learning. Então, você tem a ideia de um Data Warehouse é mostrar relações que ficavam escondidas no meio de uma montanha de dados no passado. Essa foi basicamente a ideia do Dr. Ralph Kimball. E o Machine Learning, não é que ele vá além, mas é uma estratégia diferente para poder analisar possivelmente os mesmos dados. E, na realidade, o primeiro algoritmo que a gente vai ver, que é o K-means, ele era usado para Data Warehouse no passado. O Weka, que é o software de AutoML que a gente vai ver no segundo módulo do curso, ele era um software de Data Mining.
E Data Mining sempre esteve atrelado a Data Warehouse e Business Intelligence. Na realidade, o Weka é feito pelo mesmo grupo daquele BI espanhol que me fugiu o nome agora, Pentaho. O Weka é financiado parte do projeto do Pentaho também. Então, K-Means, basicamente, era Data Mining no passado. Bom, então na semana nós vamos ver o K-Means, vamos dar uma olhadinha em Cluster hoje. Hoje a gente vai ver Clustering e detecção de anomalias. Essa é a aula de hoje. Amanhã, aliás, na quarta-feira, a gente vai ver como trabalhar com texto dentro do BigML e como trabalhar com relações entre itens, descoberta das relações. Esses vão ser os 4 algoritmos nesse primeiro módulo que a gente vai ver. Falando nisso, esse primeiro módulo acaba, então, nessa semana, e como eu tinha comentado com vocês, tem um dia a mais que nós vamos fazer com exercícios somente. Um dia só para vocês ficarem todos, nós vamos propor um conjunto de exercícios, e vocês vão resolvê-los, assim, junto conosco, a gente vai ficar aqui auxiliando todo mundo online, para ter essa atividade que a gente não teve até agora. No máximo que eu faço, vou fazer hoje também de novo, é dar um tempinho para vocês executarem alguma coisa, rodarem um software só para vocês verem como funciona. Nesse próximo exercício, a gente vai fazer 2 horas inteiras, com a gente passando atividades, e vocês executando, tendo eu, Picho e um Carlos para dar o suporte. Isso vai acontecer na segunda-feira que vem, não vai ser na semana, nós tem um tempinho para dar uma relaxada, acho que a gente vai até liberar os exercícios antes para alguém, se alguém quiser fazer alguma coisa, final de semana chuvoso e tal, né? Aliás, com quarentena e pandemia, pode estar chovendo, nevando, tanto faz. Está trancado em casa, né? E aí, na segunda-feira, nós vemos isso. E em algumas semanas, nós voltamos com o segundo módulo do curso, que vai ser sobre outras 2 ferramentas de AutoML, o Weka e o Orange, e pelo menos mais uns 2 ou 3 algoritmos, modelos, que nós, do próprio BigML, que nós não vimos. Se vocês derem uma vasculhada pelo menu, vocês vão achar alguns itens lá que eu não falei, que eu não comentei. Não que sejam importantes, mas ainda falando dos principais primeiro, e depois a gente passa para esses que são um pouco diferentes. Tudo bem, então? Vamos começar com a primeira transparência aqui. Eu reinstalei essa máquina inteira do zero no final de semana. E claro que tem tanto bagulho instalado que ainda estou reinstalando tudo que eu tenho aqui. Ok. Clustering. Esse primeiro tópico que a gente vai trabalhar é o nosso primeiro algoritmo não subdivisionado. Sempre lembrando que uma característica desses tipos de algoritmos, eu não preciso de label, então eu não tenho que saber previamente quem é quem dentro da massa de dados. Eu, na verdade, não vou saber quem é quem, eu estou querendo, aliás, descobrir quem é quem com isso. Não preciso de label. E o algoritmo não subdivisionado te aponta um caminho, te aponta uma certa organização, mas, em geral, e em boa parte das vezes, ele precisa de um especialista humano para ajudar a desvendar isso. No clustering, por exemplo, ele te diz quais são os clientes que se agrupam e baseado em quais métricas. Mas por que eles são agrupados e quem são eles, você tem que decidir. Tanto que tem até partes dentro do BigML que auxiliam nisso. No Anomaly Detection, ele vai te dar um limiar de anomalia, que você vai ou não seguir, ou vai ou não tratar. Então, é mais ou menos um data discovery. Você tem alguma coisa que seja um pouco mais específica agora. Bom, eu vou continuando aqui. Se por acaso o som ou a imagem degradar drasticamente, me avisem, por favor. Eu estou com 2 máquinas rodando aqui. Pode ser pelo chat, pode ser até pelo WhatsApp, ou o que for. Vou tentar me virar aqui. Bom, clustering é uma técnica não subdivisionada de machine learning. Como é não subdivisionada, ela não tem a necessidade de ter um label, você não precisa colocar um label lá dentro, ela vai acrescentar um label para você, e bem, na verdade, ela é muito usada para dar label para dados. Se você tem um conjunto de dados enorme, que você teria que passar por um especialista, por um grupo de especialistas, para ele poder fazer, etiquetar cada registro, eventualmente, com clustering, você consegue fazer um labeling não determinístico,
com uma razoável qualidade e suficientemente interessante para que você consiga poder usar isso depois no algoritmo supervisionado. Até ajuda você a colocar isso depois no algoritmo que seja supervisionado. Ele é muito útil para encontrar instâncias que são parecidas entre si, então, que vai fazer aproximar os semelhantes. Eles chamam de self-similar, que é um semelhante baseado nas minhas próprias características. Como está colocado aqui na transparência, ele tem o Smart Labeling, que é você usar uma maneira para conseguir dar labels para a massa de dados que você não conhece. Então, tem uma série de possibilidades aqui dentro. Você vai descobrir clientes que têm comportamento semelhante. Então, você tem lá 20 mil clientes, quer saber quais deles são semelhantes aos outros, porque provavelmente, se eles são semelhantes, você pode aplicar as mesmas estratégias para cada um deles. Quer dizer, você pode usar esses clientes parecidos para mandar os mesmos tipos de campanhas, para descobrir quais são os produtos que o grupo em geral compra mais, sugerir para os outros, e coisa assim. Mas você vai descobrir quais são os clientes que têm um comportamento parecido, e você depois talvez tenha que inferir os dados para saber como. O BigML tem um recurso que ajuda bastante nisso, a gente pode dar uma olhadinha nisso. Na área médica, você pode descobrir pacientes com métricas de diagnósticos semelhantes. Então, você acha pacientes que eles já estão classificados com condições de saúde ou coisa assim, então você agrupa eles em termos de resultados de exames que são parecidos, para tentar ir um passo além e descobrir quais possíveis outras condições eles possam ter ou possam desenvolver. Tem uma série de possibilidades que existem, e basicamente um cluster, você pode imaginar um cluster como um espaço n-dimensional, onde você tem propriedades para os seus indivíduos, para suas instâncias. Então, você tem 10 variáveis para cada instância. Vamos imaginar que elas sejam numéricas. E você coloca isso num espaço com 10 dimensões, e nesse espaço com 10 dimensões, você vai ver quem está mais perto um do outro. É basicamente um cálculo geométrico. Claro, nesse meio tempo tem bem mais coisas complexas, porque, por exemplo, um espaço com 10 dimensões pode ser suficientemente complexo por si só. Além disso, você vai ter que fazer com que as variáveis possam, pelo menos, se equalizar. Então, você vai ter variáveis que são numéricas, variáveis que são categóricas, variáveis de texto, data. Além disso, as escalas podem ser radicalmente diferentes. Então, você tem uma série de pequenos percalços no meio da execução de um cluster. Não é assim tão simples, mas, enfim, do ponto de vista geométrico, ele é mais ou menos razoável. O cluster é baseado em um centroide. Então, todo cluster tem um centro, que é o centroide. É o ponto médio entre todos os que ele achou. E representa o membro médio, e os membros daquele grupo estão mais próximos desse centroide do que do centroide dos outros clusters. Então, basicamente, esse é o cálculo que ele faz. Todo mundo que é membro do grupo X está mais próximo do centroide X. E não está tão próximo assim, comparado com o centroide X, dos centroides Y, Z e quaisquer outros. E um ponto interessante é que um dos algoritmos que a gente vai usar é o K-means, onde o K, ou K, é o número de clusters. Você vai ou determinar o número de clusters, passa um parâmetro lá e diz, olha, eu quero 5 clusters, quero 5 grupos. Por quê? Porque você, talvez, em alguma massa de dados, você já saiba quantos grupos você vai ter. Ou você já possa, de antemão, saber se tem grupo de pessoas que tem essa condição ou não tem aquela condição, uma divisão bimodal ou coisa assim. Ou você pode estudar o cluster, estudar os dados, para determinar qual é o número de clusters mais adequado. Se a gente for pensar, por exemplo, um algoritmo de cluster como o K-means no ECA, a gente usa uma coisa chamada curva do cotovelo, para descobrir qual que é o número ideal de clusters. No Mayhood, do projeto Hadoop, a gente usava Canopy para tentar fazer isso. Tem várias técnicas diferentes. Aqui dentro do BigML já tem um algoritmo pronto para isso, que é o G-means, com G, G-means. O G-means é baseado em curva gaussiana. Então, ele usa curvas gaussianas para tentar achar o número ideal de clusters que você tem em uma certa massa de dados. Basicamente, você aplica dois algoritmos em cima da massa de dados. Um para descobrir quantos clusters deve ter, e depois um para dividir os dados naquele número específico. Bom, o BigML implementa 2 principais algoritmos de clustering. Um, como eu comentei, é o K-means. O K-means é um algoritmo antigo e conhecido. Ele é basicamente geográfico, ele é simples em termos de funcionamento, a explicação dele é muito direta, muito fácil de entender, e é interessante que você pode explicar isso até para os próprios clientes, como essa segmentação foi feita, e isso, novamente, corrobora bem
as decisões que você toma. Lembram do fato lá do problema que nós temos com as redes neurais? Que as redes neurais, a gente nunca sabe que diabos está acontecendo, ou como é que elas chegam, coisa assim, como é que elas chegam à conclusão, né? Com o clustering, você pode explicar claramente como que essa conclusão foi feita. Novamente, é importante isso, dependendo da solução que você tem. Claro que explicar isso num espaço de 30 variáveis pode dar um certo trabalhinho matematicamente falando, mas, enfim, ele é possível. E o K-means é um algoritmo extremamente clássico, você vai achar implementações do K-means na década de 80 e 90, não lembro quais são os papers iniciais, mas o ECA, por exemplo, na década de 90 já implementava o K-means, já tinha isso implementado lá na biblioteca dele. E ele tem que ter um parâmetro, que é o K, que é o número de clusters. Então, você sempre entra com um parâmetro. Ah, mas eu não sei quantos clusters eu devo ter nesse grupo de clientes, eu nunca analisei eles. Entra, então, o G-means, que é o G-means. No G-means, você descobre, tenta usar, na realidade, você usa uma curva gaussiana, e o que ele faz é executar diversos K-means, um atrás do outro, de forma hierárquica, quer dizer, aumentando o número de clusters, e analisando as curvas gaussianas, os montículos de dados que acontecem dentro dos dados restantes, tentando decidir se você deve ou não quebrar aquele cluster em mais divisões. Tem um paper chamado Learning Decay in K-means, que está disponível lá no diretório para vocês darem uma lida, e é basicamente o paper que regra, que normatiza como que a solução aconteceu no Big Mel. Novamente, não é assim tão complicado, basicamente geométrico. Ele só é trabalhoso do ponto de vista que fazer isso com um espaço n-dimensional é sempre complicado. Então, aqui tem um conjunto de dados. Então, esse conjunto de dados aqui são de compras. Então, você tem aqui a data que a compra foi feita, o cliente, a conta, que tipo de autorização foi feita, o que comprou, né, classe de aquisição, o zip code do cliente e a quantidade, qual foi o valor comprado. E se nós olharmos para os dados aqui de forma geral, a gente consegue achar algumas semelhanças entre eles, não uma semelhança abstrata, como nós, seres humanos, seríamos muito bons em fazer. De novo, a gente evoluiu para isso, né? Evoluiu para reconhecer padrões. Só lembrar do Darwin da aula passada. Os nossos antepassados que não reconheciam padrões morriam, não produziam, nós somos descendentes dos que reconheciam padrões. Mas a gente olhar aqui em termos numéricos, a gente consegue achar alguns padrões aqui, como, por exemplo, essas instâncias aqui que são similares. Começando aqui pela esquerda, no amount, eles são os mais próximos possíveis, que estão próximo de 100, por exemplo. 51 já está bem distante, esses outros aqui já são muito altos. O zip code tem dois que são iguais, tem outro que está mais ou menos próximo. Tem dois aqui que compram gasolina, gas, e não são os mesmos coincidentes do zip code. Os três usam autorização por PIN, não no dispositivo. A conta, isso vai ser bastante diferente, claro, mas tem dois que são semelhantes na conta que está depositando. O nome das pessoas, a data. Então, existem algumas semelhanças entre os campos que nós podemos observar. Essa semelhança vai ser escalada. Então, o algoritmo vai tentar descobrir quais são os mais próximos e aí agregar. E os restantes vão ser agregados nos seus próprios clusters, um após o outro. Tem um outro caso de uso para clustering. Esse é o modo mais básico pelo qual a gente vê cluster, porque, a bem na verdade, tem que procurar semelhanças entre os dados das instâncias que você tem. Então, o que a gente viu no slide passado é o fato de uma tabela onde você acha as instâncias que, pelos campos que foram apresentados, têm a maior semelhança. E depois disso, você pode achar outros grupos que têm semelhanças entre si também, e num espaço de dados suficientemente grande, você vai achar um conjunto grande de clusters disponíveis. E para que a gente faz isso daqui? Basicamente, tem alguns casos comuns aqui, que é, por exemplo, segmentar clientes. Quais são os clientes parecidos com os outros? Quantos grupos naturais existem? Quer dizer, quantos grupos de clientes, sem que você coloque nenhuma atribuição nova, vão existir? E por que isso é importante? Como eu comentei alguns slides atrás, uma vez que você descubra quais são os seus clientes parecidos, você pode, por exemplo, fazer campanhas
para clientes que são semelhantes. Você pode descobrir quais são os principais dados que unem esses clientes, talvez a renda, a quantidade que eles gastam, o tipo de produto que eles mais compram, coisa assim, e então de oferecer mais esses produtos para cada um deles, para evitar que você tente vender produtos não adequados para uma certa faixa de cliente, que tipo de vender geladeira no Polo Norte, né? Isso não vai funcionar muito bem. Essa segmentação é bastante clássica, e nesse caso aqui, se vocês se lembram lá, 3, 4 semanas atrás, o uso de Big Data, esse tipo de segmentação é um prato perfeito para você usar a agregação de dados externos. Então, você tem os dados dos seus clientes, você tem as compras deles, provavelmente, tudo isso pode colocar dentro do algoritmo, quer dizer, o quanto que ele comprou a média nos últimos 6 meses, quanto ele comprou no último mês, que classe de produtos que ele compra mais, coisa assim. E, além disso, pode tentar usar dados, por exemplo, de IBGE, para saber, baseado onde ele mora, se você tem esse endereço, qual que é a renda média daquele lugar. Qual o número de pessoas por residência naquele lugar, e coisas assim, para agregar mais informações para que o cluster seja mais eficiente. Você pode usar a descoberta de itens, quer dizer, quais outros itens são parecidos com o item que eu tenho em particular. Você já tem clusters montados, você solicita essa visão, ele te mostra quais são os que já são existentes. Similaridade de instâncias, qual outra instância compartilha uma certa propriedade em específico. Tem um ponto interessante em clusters, que isso faz parte do K-means, obviamente, e isso fica muito fácil de fazer no BigML, e dá um certo trabalho fazer em programação. Mas é você nivelar os dados de forma não igualitária. Pode ser que você queira que alguns campos do seu dataset sejam mais importantes que outros. Então, você escala eles de forma não igualitária. E isso pode fazer com que você possa focar numa propriedade em particular, ou num conjunto de propriedades, em detrimento de outras. Se a tua análise anterior revelou que isso pode ser relevante, ou se por acaso você já tem conhecimento prévio sobre o dataset que possa apontar para isso. Mas a similaridade é baseada no fato que você pode alterar esses pesos, digamos assim, e mudar o modo como ele é reconhecido. Você pode usar a recomendação, essa recomendação é parcial, porque, bem na verdade, a gente não está usando um algoritmo de recomendação puro aqui dentro. Aliás, o BigML não tem isso, não tem um recomendador ali dentro. Mas, basicamente, se você agrupa os clientes em grupos naturais, em clusters naturais, é bem provável que, se todo mundo naquele cluster comprou um certo produto e está satisfeito com ele, se além da compra você tem uma avaliação do produto, coisa assim, é bem provável que os outros clientes que compartilham os mesmos gostos ou as mesmas características também vão querer aquele produto. Então, é uma recomendação indireta, mas que é surpreendentemente efetiva. E é usado em muitos locais, principalmente quando você não conhece o cliente. Quando você conhece muito o cliente, você pode fazer isso por filtro colaborativo ou qualquer outro algoritmo que se baseia nas interações que o cliente teve já com você. Quantas compras ele fez, o que foi que ele comprou, e coisa assim. Quando você não tem ideia, o cliente acabou de entrar pela tua porta, acabou de instalar o aplicativo, acabou de entrar na tua loja virtual, o que você oferece para ele? Você pode sempre oferecer a média das coisas que você vende na sua loja. Ou você pode encaixar esse cliente num cluster e, esse cluster vende mais isso, portanto, vamos oferecer essas coisas para esse cliente em primeiro lugar. E novamente, muito eficiente em boa parte das vezes. E outro ponto muito interessante é o Active Learning, o labeling, Smart Labeling, ou coisa assim. Boa parte dos algoritmos todos os algoritmos, né, de classificação precisam de dados com label. E você pode ter alguns datasets onde das duas uma. Ou você não tem label nenhum, ou você tem labels parciais. Quando você não tem label nenhum, apesar que você talvez saiba quais são os labels que possam existir ali, o clustering vai servir para você agregar esses dados e então você poder tentar descobrir se aquele grupo natural é um grupo onde o labeling seria aplicado. Quando você tem um labeling parcial, você pode usar isso para tentar criar um cluster e reforçar aquela propriedade e descobrir quem que se agrega em torno das pessoas que têm o label, por exemplo, em termos de dados médicos, né, um label para tendência à doença pulmonar, um label com tendência à doença de fígado, doença hepática. Então, se agrega as pessoas que estão em volta disso. Então, o Smart Labeling acaba sendo interessante, porque, como eu já falei várias vezes aqui,
sendo bem franco, os dados nunca estão tão organizados quanto você imagina. E, principalmente, o labeling parcial consegue ter uma grande vantagem quando você usa clusters para isso. Mas vamos lá. O que ele configura lá dentro do algoritmo do K-means e do G-means? No K-means, basicamente, você tem que especificar qual o número de clusters que você tem. E o G-means, ele vai usar uma distribuição gaussiana para encontrar as fronteiras dos clusters. E aí o que ele tem é uma coisa chamada valor crítico, que é uma métrica de quão rigoroso, quão estrito ele vai ser para identificar os clusters. Quer dizer, quanta certeza a separação dos clusters ele vai ter. Isso quer dizer que se você colocar um valor crítico baixo, ele vai ser pouco crítico. O default é 5, né? Ele não vai ser tão crítico assim. Em 5, ele vai encontrar um número específico de clusters. Um certo dataset, 10, 12 clusters. Se você aumentar esse valor crítico, ele vai acabar entrando no valor... ele vai ser muito mais rigoroso. E muito mais rigoroso, ele vai acabar encontrando um número menor de clusters. Se você baixar esse valor crítico, ele vai ser muito permissivo. E pode ser que encontre um número grande de clusters. Então, você vai ter que identificar qual é o ideal para você. Outro ponto interessante é que, lembram lá de Decision Trees, por exemplo, que acertava muito bem missing, nulos, coisas assim. Outros algoritmos também tinham decisões para isso e tal. Pois em clusters isso não existe. Se por acaso, em um registro, um dos campos for null, for missing, não estiver lá, aquele registro inteiro vai ser jogado fora. Levando em conta que você está usando todos os campos, né? Então, aquele conceito de valor default, lembra que a gente já viu isso em basicamente todos os nossos algoritmos, que se aquele campo tiver um valor nulo, você vai usar ou o máximo, ou a média, ou a mediana, ou o mínimo, ou zero, ou uma função, para dizer qual que é o valor que vai colocar no lugar do missing. Lá nos outros algoritmos, isso era parcialmente relevante, e alguns algoritmos eram desnecessários, porque em regressões, por exemplo, em decision trees, em forests, missing é informação. Então, se o valor não está lá, isso pode ser uma informação para você, né? Ele pode considerar isso uma decisão na árvore. Aqui não. Não tem o dado, ele joga fora o registro inteiro. Levando em conta que esses nulls são, em geral, espalhados pelo dataset, scattered pelo dataset, você vai com em particular, pode ser que vale a pena a gente usar aqueles valores default. Que é uma coisa que a gente já tinha em todos os algoritmos até agora, mas aqui em particular, ele vai ser mais adequado. Me avisaram aqui que deu uma travada e caiu. Qual que era a última coisa que eu estava falando quando caiu? Alguém consegue me responder? Que jogou o registro fora com os missing. Tá bom. Quando você tem o missing, ele vai jogar o registro fora completamente. E isso é muito ruim, porque você pode perder muita informação, porque, em geral, esses missings, os nulos, eles acabam ficando espalhados pelo teu dataset. Isso pode ser particularmente complicado. Então, a gente já tinha esse missing faz tempo, em todos os algoritmos que nós vimos até agora, a configuração de valor default estava lá. Então, você não tem o valor, você usa um zero, ou usa média, coisa assim, ou usa um valor específico, né? Mas aqui, no cluster, isso é muito relevante, isso é particularmente relevante. Caso contrário, você pode perder um número enorme de registros no meio. Se for travando, vou me avisando, tá? A gente tem também o conceito de escalas, que como a gente coloca isso num gráfico e calcula a distância, eu já vou dar um exemplo lá no BigMel mesmo, para não ficar muito tempo aqui na transparência. Perdão. A escala é importante. Então, a autoescala coloca todas as features com desvio padrão igual a 1. Então, ajusta todos os valores para isso. Ou se pode configurar de forma individual a escala. A escala é aquele conceito de peso que eu coloquei para as features, lembra? Comentei agora há pouco. É o fato que você pode, daí, dizer que um certo campo tem escala 2, outro campo tem escala 5. E todos os campos que você não falar escala, tem escala 1. Então, sempre ele ajusta dessa forma. Os pesos têm o impacto de cada registro no cluster. Então, você pode crer que alguns registros tenham mais peso que outros. Aí você diz um campo lá que dá o peso do registro. E os Summer Fields são campos de resumo. Então, são campos que não vão participar da montagem do cluster, mas você deixa eles lá.
porque eles podem ser importantes para você interpretar o cluster depois. Então, quem sabe para você não seja relevante um campo de observação, por exemplo, ou um campo de produto preferido, coisa do gênero, você deixa ele no dataset, só pede para ele excluir isso do cálculo do cluster, mas quando você for analisar o cluster, o campo está lá, pode ser que seja útil para alguma coisa. Além dos próprios centroides de forma geral. Bom, isso aqui eu tirei de uma transparência da própria BigML, então ele mostra um cluster manual, né? Como é que vocês agregariam esses itens todos? Então, a gente tem várias agregações possíveis. A gente tem coisas que são no metal, coisas que são na madeira. A gente pode criar features, né? Tem uma feature que é qual o material. Aí tem borracha, plástico, madeira, vidro, metal, coisas assim. Você pode definir pelo tamanho, você pode definir pela quantidade de arestas, de cantos que tem, por exemplo. Pode definir também se é mais grosso ou mais fino, se é material mais macio ou não. Então, tem uma série de features para você colocar aqui dentro, e essas features podem ajudar a gerar um cluster. Por exemplo, um usuário em particular colocou isso dessa forma. Então, olhando essa separação, a gente percebe muito bem o que aconteceu, né? Então, ali tem um botão, uma bolinha de gude, umas moedas. As coisas redondas estão aqui. Isso são as coisas redondas. Aqui tem as coisas finas e compridas, tipo, e metálicas. Chave, pilha, e o parafuso. E aqui você tem as coisas quadradas, com cantos ou algo do gênero. Olhando a separação, foi uma separação boa até, seguindo alguns critérios. Desde que você cadastre os campos adequados, você tem a separação nesse padrão. Mas não necessariamente isso pode acontecer se você discretizar as features de outra maneira. Então, basicamente, a pessoa que fez essa separação usou um conhecimento anterior para selecionar as features, né? Redondo, fino, com canto, duro, coisa assim. E os itens foram agrupados e você chegou no critério D3, porque você percebeu que os grupos eram distantes o suficiente uns dos outros para poder rodar. Chegou-se a um critério específico em cima disso. Mas de forma manual, né? Quando a gente vai fazer isso de forma automática, a gente tem que seguir, basicamente, um algoritmo, e isso pode ser um pouco diferente. Aqui tem mais algumas características de como é que o clustering manual acontece, número de superfícies, coisas assim. Vamos avançar aqui um pouco mais rápido. E daí tem os dados discretizados. Então, a gente tinha ali um botão, uma borracha, um pene, uma moedinha, uma chave, a bateria, a pilha. E daí todos eles, baseados nesse conceito de comprimento e de número de superfícies, conseguiram se colocar de uma forma um pouco diferente. E é isso que a gente vai confiar dentro do que o cluster tem para fazer. Você tem um conjunto de features, e ele vai discretizando as features e colocando dentro de um espaço multidimensional, achar quais estão mais próximos. Lembrando que a gente consegue se virar muito bem até 3 dimensões, talvez, né? Mais do que isso não dá. Esse daqui, o dataset, só tinha 2 dimensões, então, com 2 dimensões, daí anotando todas essas coisas, fica claro como é que a pessoa fez aquela divisão. Então, a bateria, a chave e o parafuso ficaram de um lado, a caixinha, o bloco e a borracha ficaram em outro, o botão e as moedas. Então, a gente vê exatamente como, usando um conjunto específico de características, você tem uma separação, e a separação fica bem evidente num gráfico. Quer dizer, para nós humanos, basta olhar, e esses caras estão juntos, esses aqui, há uma separação entre eles, né? Então, você percebe claramente como que esse insight do número de K foi determinado. Determinado porque você olha, isso está bem evidente. Como é que a gente faz isso num algoritmo de verdade? Bom, só antes disso, alguma pergunta até agora? Tudo bem aí? Tá todo mundo conectado ainda, né? Porque daqui a pouco eu tô falando aqui para as paredes. Eu tô falando das paredes, obviamente, né? Tudo bem. Ótimo. Vendo as mensagens aqui, tudo certo? Ok. Qual que é o processo, qual que é o algoritmo realmente do K-means? No K-means, você tem esse conjunto de dados. Então, de novo, vamos pensar em 2 dimensões somente. O K-means faz isso ele tem um limite para dimensões
dentro do BigML, por exemplo. As APIs têm limites para campo, mas os limites são extremamente largos, né? Então, você tem esse monte de instâncias aqui, você não sabe quem elas são, e o que você faz você escolhe o K como 3. Como é que você chegou ao K3? É uma outra história, a gente conversa disso depois. Mas, enfim, você quer 3 grupos aí. E você coloca os campos dentro dos limites dos dados, claro, isso é um ponto interessante, você não vai colocar o campo em um lugar qualquer, mas você escolhe o limite dos dados. Aliás, tem papers e papers mostrando qual é a melhor escolha dos dados. Na verdade, você não vai deixar ele chegar até a borda do limite, você coloca em limites específicos, discretos, dentro usa métodos estocásticos para isso, dentro do espaço que você tem. Mas, enfim, você escolhe 3 pontos aleatórios. E percebam que os campos eles estão mais próximos de um grupo do que de outro. É claro que os três centroides estão muito no canto aqui esquerdo, né? É claro que esses itens aqui à direita estão distantes demais e eles vão ter que migrar de alguma forma. Mas, basicamente, o que você faz é o seguinte. Para cada ponto que está aqui, você coloca os 3 pontos aleatórios ali, calcula qual a distância deles. Então, se a gente pegar esse pontinho aqui, ele claramente está mais próximo desse. Se nós pensarmos nesse ponto aqui, ele claramente está mais próximo desse daqui. E você faz isso ponto por ponto, e então coloca ele dentro do cluster daquele centroide. Feito isso, você vai deslocar, claro, quando você tem um conjunto de pontos, há um centro para aquele conjunto de pontos. O que ele fez aqui foi só calcular a distância. Por exemplo, esse ponto aqui, eu acho que ele vai ficar perto desse azul aqui, provavelmente. Mas ele talvez não seja o ponto final dele. Uma vez que você faça isso, o algoritmo é selecionar o K, como é que faz isso no nível depois? Dispor os centroides de forma aleatória, calcula os pontos que estão mais próximos do centroide e atribui para aquele cluster. Aí depois, o cluster vai estar, no começo principalmente, com um formato bem estranho, né? Aí você recentraliza o centroide em relação aos pontos, que não necessariamente, porque ele está mais próximo, ele está no lugar correto, né? Então tem que recentralizar. Recalcula toda a distância de ponto, atribui novamente e repete até que o processo fique estabilizado. Nessas horas eu sinto falta de um quadro, né? Porque é muito mais fácil explicar isso no quadro. Então, o que aconteceu aqui? Nessa primeira iteração, ele fez os cálculos todos, de todos os clusters, e então, ok, descobriu onde é que os clusters estavam, e depois recentralizou. Então, vocês perceberam que esse verde deu uma deslocada para cá, o vermelho veio para cá, o azul deu um pequeno deslocado, porque como o vermelho acabou tendo esse ponto aqui, a hora que ele tenta recentralizar, ele tem que colocar ele mais no meio. E quando houve esse deslocamento, quando você deslocou esses 3 centroides, a distância dos pontos mudou. Quer dizer, talvez os pontos que estão na borda aqui, entre o verde e o vermelho, sejam um pouco diferentes. Esses pontos aqui de cima vão claramente passar para o azul também depois. Então, a terceira interação que você faz é recalcular todas as distâncias e rearranjar e recolorir, né, reatribuir para os clusters que ele tem. Ele já muda um pouquinho. Na outra interação, você faz a mesma coisa. Quer dizer, uma vez que você rearranjou os pontos, você recentraliza o ponto central, o centroide. Recalcula os pontos, recentraliza o centroide. Você para quando os centroides não se moverem mais. Então, basicamente começa aleatório, calcula quais são os pontos mais próximos, desloca o centroide para o centro desses pontos que foram considerados dele, recalcula todas as distâncias e todos os pontos de novo, provavelmente muda um pouco a configuração, move novamente o centroide para o centro dos pontos que são atribuídos a ele, recalcula todo mundo novamente, e percebam que daí os 3 centroides saem de uma posição aqui nessa iteração 1, então eu estou bem diferente aqui na iteração 10ª aqui, por exemplo, né? Você tem várias iterações. E agora eles já conseguem ter o fato de que eles não vão mais mudar tão drasticamente, apesar que eu acho que esse ponto aqui particular podia ser ali no centroide vermelho. Mas essa é a ideia, um processo iterativo que você vai recalculando e geometricamente é bem fácil de explicar. Os pontos iniciais são aleatórios. Claro que existe um conjunto grande de técnicas para evitar que os pontos fiquem perto demais um do outro.
Se você colocar aleatório, se vocês ficarem muito próximos, ele vai, ou não vai convergir, ou vai convergir extremamente lentamente. Escolher ponto distante demais, você pode acabar deixando outliers interferindo no que você tem. Aí tem os algoritmos para fazer isso. O K++ é um dos algoritmos que se baseia nisso. O primeiro ponto é escolhido aleatoriamente, o próximo ponto é escolhido a partir de instância restante, uma probabilidade proporcional ao quadrado da distância dos pontos próximos ao cluster local. Quer dizer, ele escolhe o primeiro aleatoriamente, o segundo é calculado para ser distante dos pontos que estão perto daquele, o próximo é calculado para ser distante dos pontos que estão próximos dos outros todos. Então, ele vai colocar os pontos ligeiramente mais afastados, ele fica um pouquinho mais fácil de ver. É mais ou menos o K++ que está aqui. Então, ele escolhe um ponto inicial aqui no meio, e tem que escolher 3, e o próximo ponto não vai ser dificilmente escolhido aqui, talvez aqui em volta, ou talvez melhor aqui na parte mais externa, que é a maior probabilidade. Ele escolhe o próximo, e daí essas áreas que estão próximas desse ponto são marcadas como de baixa probabilidade para a escolha do próximo ainda. O próximo vai ser escolhido mais ou menos por essa área aqui. Ele escolhe o próximo, e esse aqui é o aspecto inicial que ele vai ter. O K++ tenta trabalhar com essa distância, com afastamento probabilístico, para você conseguir, não, sem querer, escolher os pontos próximos e mais, ou pontos todos no canto, que iam acabar tornando isso aqui mais complicado. A escala de valores é importante, então, eu já havia comentado isso com vocês lá na regressão logística, provavelmente, mas se você pensa no preço de imóvel, você está pensando aqui 150 mil, 400 mil, algo do gênero, né? Então, uma distância unitária aqui, de uma mesma dimensão, o espaço que uma distância 1 na escala do número de quartos, então, para preço, você começa em centenas de milhares, dezenas de milhares pelo menos, e quartos você tem de 1 até 4, 5, 8, 10 quartos. Qualquer coisa acima de 5 quartos é uma casa, é uma exceção, não é uma regra, né? O comum é entre 1 a 3, 4 ou 5, talvez. Então, para cada distância que você tem aqui, para cada dimensão 1 aqui, você tem 160 mil aqui. Então, isso torna os seus dados muito esparsos. E, claramente, a importância do preço passa a ser preponderante. E, claro, você pode acabar tendo clusters que nunca se convergem, nunca vão convergir de forma adequada. Então, a gente acaba tendo que ter que escalar os dados, e essa configuração tem lá dentro da configuração de clusters. Como eu comentei, o missing value, você não tem como calcular a distância para missing value. Então, como não tem como calcular a distância, missing value é excluído. Então, daí vale a pena você escolher a estratégia para isso. Outra coisa é campo categórico. Qual a distância entre vermelho e verde? Qual a distância entre diabético e não diabético? Qual a distância entre categorias de casa, sobrado, coisa assim. Pior ainda é você pensar em distância para texto livre, quando você tem um campo de observação. Como é que você calcula a distância entre dois blocos de texto? Sim, existe análise de texto para isso, mas basicamente o K-means tem que usar uma solução rápida e ótima para conseguir fazer esse cálculo de forma razoável. Outro problema é, você vai usar só a distância euclidiana ou tem distâncias melhores para serem calculadas aqui dentro? E, claro, o K. Como é que se descobre o K? Vou colocar um limite aqui, que é 7 da noite, eu começo a demonstrar alguma coisa para vocês, antes que a gente fique falando demais aqui. A gente começou um pouco atrasado, dá para dar uma espichadinha um pouco para frente, né? Missing value nós já vimos, você substitui por máximo, média, mediana, mínimo, zero, ou por um valor específico. São essas opções que tem no BigML. A gente faria isso da mesma forma programando, ia dar basicamente no mesmo, ou ignora as instâncias. O problema é, você tem 20 registros, se um deles estiver nulo, se um dos campos do registro estiver nulo, o registro inteiro se perde. Aí no próximo registro é um outro campo que está nulo, no próximo outro campo ainda. É claro que os nulos estão todos espalhados pelos campos através dos registros. Então, se você não mexer na estratégia de missing values, você pode arriscar desconsiderar um número substancial de registros, de instâncias, e isso certamente vai ter impacto na qualidade do teu cluster, ou na representatividade de como o cluster funciona. É a quinta vez que eu repito isso, já ficou bem claro, né? Os campos categóricos vai ser parecido com uma função chamada aqui prototypes,
ele cria uma função específica de distância em relação às categorias, ele ou verifica a distância, ou ele verifica uma distância escalonada. Acho que o próximo slide explica um pouco melhor. Ele considera um vetor com todas as possibilidades dos campos categóricos, e então vai verificar a distância para cada um deles, baseado no que você tem. Então, considera os campos categóricos como um vetor para poder fazer isso. Nos campos tipo texto, é pior ainda, porque vocês estão lembrados de como é que o BigML trata campo tipo texto. Ele extrai os termos principais, né? Então, ele tira o stop word, traz as palavras para a raiz dela e coisa assim, e no final acaba com uma lista de palavras, que é aquilo que a gente vê naquela nuvenzinha de palavras que ele mostra, inclusive, quando você vai analisar os dados do dataset. Mas como é que você faz a agregação entre isso? De novo, você tem dois vetores. Você compara os vetores e verifica se eles são colineares ou ortogonais. Usa a similaridade do cosseno. Não chega a ser tão complicado, e é baseado nos ângulos que nós temos aqui do lado. Literalmente, se é colinear ortogonal, e você consegue estabelecer uma distância específica entre o texto que você tem. Não é uma análise de texto muito adequada, não é uma distância realística entre um texto e outro, mas ele faz de forma rápida. Se você precisa de alguma coisa mais específica do que isso, dá para implementar alguma solução mais específica em qualquer uma das APIs, né? Porque, na verdade, na API ele vai solicitar que você dê essa distância. Mas, de regra, o BigML tomou uma decisão que consegue ser boa em termos de desempenho e razoavelmente boa em termos da distância dos campos de texto. E, finalmente, como é que a gente encontra o key, o K? Como é que o gmin funciona? Ele é gaussiano, então, aqui nós temos dois clusters bem definidos, né? Tem um cluster do lado de cá e um cluster desse lado, e o que ele faz é encontrar um ponto mediano do espaço de dados, e a partir disso ele analisa quais são as possibilidades em cima dos slopes que ele tem das curvas gaussianas. Nesse caso aqui, claramente, ele descobriu duas curvas, então ele vai ter que quebrar em pelo menos dois, esse cluster. E o que ele faz é, para cada cluster, analisar a curva gaussiana de valores que ele possui. Então, se tiver várias montanhas, várias curvas gaussianas ali dentro, pode ser que você tenha mais de um cluster dentro daquele grupo. E daí, para cada cluster, ele vai quebrando novamente, até que ele chegue a uma situação onde ele não precisa quebrar mais. Então, nesse caso aqui, ele quebrou em dois clusters, e descobriu que o primeiro cluster está basicamente estável. Você tem um conjunto, uma curva, um único slope aqui, então ele provavelmente não vai precisar, um único monte, ele não vai precisar quebrar novamente. Já nesse caso, ele descobriu duas cristas bem definidas aqui. Então, tá, vamos quebrar este cluster aqui em dois. Quando você quebra esse cluster em dois, você percebe isso só quando você desagrega os dados, né? Você acaba tendo mais cristas múltiplas para cada um deles. Esse primeiro cluster aqui você não precisa mais mexer, mas esses dois aqui, cada um deles tem que ser quebrado separadamente. E você vai parar quando você não tem mais distância entre eles, você não tem mais distância possível. Então, você tem somente uma curva, uma crista para cada cluster, você encontrou o K, baseado no algoritmo de Gemins, que é o que está descrito naquele paper que está disponível lá para vocês lerem no diretório de download. E, bom, acho que eu vou primeiro mostrar aqui um exemplo dos clusters, e daí nós voltamos para ver essas características que são um pouquinho mais avançadas até. Deixa eu mudar para o BigML. Pequeno, né? Claro, porque como eu instalei, 120 já está razoável para ver, né? Está todo mundo conseguindo ver bem o que está na tela? Ninguém falou nada? Ok. Sim, tá bem. Legal. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser que o nosso bom e velho dataset é diabetes. A gente vai sair daqui ou com medo de diabetes ou especialista em diabetes. Pelo menos medo pode ser bom, né? A gente vai fazer exame para isso, vai ser prevenido. Então, tenho aqui meu diabetes diagnosis.
E eu vou usar aquela ação de one-click, que é a ação que já me coloca direto no cluster, e vai analisar quais são as premissas que ele gerou para mim. Então, eu venho aqui na nuvenzinha com o raio, e ele tem até agora estava explorando aqui o one-click do supervised, vai para o one-click do unsupervised, e o primeiro que nós temos é o cluster. Aliás, os 5 algoritmos que ele tem aqui para trabalhar com não supervisionados são o cluster, a anomaly detection, detecção de anomalias, descoberta de associações, o que vai junto, modelo topic model, que é a análise de texto, e o principal component analysis, que é para você tentar reduzir termos dentro de uma sequência, o que para nós significa tentar condensar um dataset. Você descobre quais campos do dataset acabam sendo muito próximos um do outro, e aí você consegue gerenciar isso de forma adequada. Então, vamos clicar aqui no One-Click Cluster, ele vai gerar isso para nós. Ele vai trabalhar aqui um pouquinho. E agora ele gerou uma resposta para nós. Primeiro que nós fizemos o cluster com one-click. E esse one-click ele acaba sendo, usando as opções padrão, e usando uma certa descoberta de possibilidade que ele tem. Então, ele descobriu que o K aqui são 7, então tem 7 clusters aqui. Ele usou o algoritmo G-means, o G-means, ele não usou o K-means. O padrão, o default dele é usar o G-means, que quando você faz uma descoberta para isso. Ele autoescalou os campos, usou o default numeric no. Nesse nosso dataset, basicamente ele usou o default numeric no, porque vocês lembram que não tem nenhum faltante aqui, né? Não tem nenhum faltante, então ele percebeu que não precisaria fazer isso. Ele não modelou os clusters, nós vamos ver logo depois o que é isso, e tem 700 e poucas instâncias. Sim, é um dataset bem pequenininho, né? E aqui nós temos, são 7, né? Aqui nós temos nossos 7 clusters espalhados. Os clusters estão representados pelo tamanho, no conjunto de instâncias que ele tem. Então, se eu coloco o mouse aqui em cima, dá para perceber que ele tem 193 instâncias, é o cluster 5. E ele é um tamanho maior do que esse cluster que tem 36 instâncias. Então, o tamanho da bolinha do cluster representa o número de instâncias que tem aqui dentro. Um outro ponto interessante é que esse gráfico aqui, ele está disposto no formato de centralização, mais ou menos como um grafo convencional, que daí ele já mostra qual que é a distância padrão que você tem para cada um deles. E em relação ao centro também. Então, ele considera isso daqui como um espaço de dados completo, e a distância em relação ao centro pode ser relevante também de alguma forma. Então, esse cluster claramente é mais central do que esse, que é um pouco mais afastado, apesar de ser maior. O BigML muda as visualizações de tempos em tempos. Eu não sei se alguém aqui já estava trabalhando com o BigML antes, talvez tenha visto uma palestra minha, coisa do gênero. Ele tinha uma animação, quando você clicava nos clusters, há um tempo atrás. Eles retiraram a animação porque perceberam que não chegava a ser assim tão interessante. Bom, assim que você clica no cluster, você pode ver informações sobre ele. Você percebe aqui que os campos são balanceados, né? Tem um auto-scale field. E você vê todos os clusters, todas as instâncias do cluster, perdão, e você vê a distância de cada instância para o centroide do cluster. Então, esse cluster é um cluster mais ou menos bom, tem alguns que estão com distância de 0,39, 0,40, 0,42, por exemplo, vários com uma distância pequena que tem distâncias diferentes para os clusters diferentes. Então, a distância vai aumentando à medida que você coloca aqui dentro. Isso daqui é o histograma de distâncias. Se você tiver o ideal seria você ter uma cauda longa com um desvio para a direita, né? Então, você tem pouca distância aqui, todos eles. Se a gente for olhar aqui, alguns têm algumas distâncias... Esse aqui tem um bom patamar. Então, ele começa com uma distância pequena, mas tem algumas distâncias grandes, e então ele desce para distâncias cada vez maiores. Só um pouquinho, me avisaram de uma pergunta aqui. Permite sim. O Edson perguntou aqui, ele permite exportação do dataset com identificação do cluster? Sim, permite. Inclusive está aqui nesse botão aqui embaixo, que é criar um dataset. Mas tem uma maneira até mais interessante de fazer isso depois, que é o fato de que esse tipo de algoritmo é feito para identificar novas instâncias, né? Então, onde é que estão as novas instâncias? Como é que ele funciona com isso? E o que ele vai fazer depois é mostrar que essas novas instâncias podem ser calculadas, inclusive, quando você passa um dataset inteiro para ele, e ele acrescenta um campo ao dataset, dizendo
qual é o cluster que ele estaria. Bom, esse cluster, então, tem uma curva um pouquinho melhor aqui dentro, e o que ele faz interessante também é mostrar para nós todas os pontos médios que ele possui para cada um dos atributos que ele achou. Então, na média, os componentes desse cluster aqui tem 2,09 gravidez, que é, do ponto de vista, impossível, né? A glicose é 103,8 a média, e assim por diante. Ele sempre acha o ponto médio aqui dentro, e todos eles são com diabetes falso. Então, falso é o categórico aqui dentro. Um ponto interessante é que você pode começar a pensar qual é o tipo de indivíduo que nós temos aqui dentro. Esse indivíduo é um indivíduo que não tem diabetes, que é jovem, a idade média que é 25 anos, que a massa corporal é pequena, o Body Mass Index é pequeno, 26,62. Então, são, em geral, pessoas jovens. Pode colocar pessoas jovens não diabéticas. Por que isso é importante? Porque aí eu estou decidindo o que é esse cluster para mim. E eu posso usar os recursos do Big Mel para colocar informações relativas a isso. Bom, aqui também tem informações básicas sobre esse desvio da distância dos centroides. Ele pode brincar com outros clusters aqui dentro. Então, esse cluster aqui, diabetes falso, mas a idade média é 30. Tem um outro aqui com diabetes verdadeira, a idade média é 31, mas a glicose é alta. BMI também está um pouco mais alto. Então, você vai analisando o que são os clusters e percebam que nós temos, esse aqui é um cluster interessante, diabetes falsa, idade 45, idade alta, talvez uma gravidez alta também, esse aqui é o sortudas, né, que são só mulheres aqui. Mas, depois de uma certa análise dos clusters, claro que isso demora muito mais do que os minutinhos que a gente está levando para fazer isso, o que acontece é que você começa a ver ver quem são os clusters. E aí você pode vir aqui e alterar o nome desse cluster. Então, esse cluster aqui vai ser jovem, magras, sem diabetes. Jovem, magra, sem diabetes. Isso daqui é uma descrição do que é esse grupo aqui em particular. Então, a partir de agora, o nome desse cluster aqui é o jovem, magra, sem diabetes, e eu percebo isso aqui dentro. Eu já dei uma análise para o que é o cluster, mas perceba que o especialista humano, que tem uma certa ideia do que são esses campos, teve que vir e colocar esse label de forma específica. Nem sempre o label em si é tão interessante assim, mas você precisa ter a ideia que você passa por um período de análise e possa, então, determinar o que o cluster é, para que você possa usar ele de forma adequada. Por hora, ele está mostrando só esses dados mais simples aqui dentro. Tudo bem? A gente tem mais informações aqui, lembra que a gente tinha um Model Report, né? Nós temos aqui um Model Report também, mas é o Cluster Summary Report. Aqui, se você clicar, você vai ver uma análise do que é o cluster. Então, nós somos 7 centroides. O Critical Value foi o G-means, Critical Value 5, e que tem algumas distribuições de dados, quanto cada cluster tem em termos de instância, as métricas de cada cluster. Então, o centroide do primeiro cluster tem todas essas informações aqui, cluster 0, cluster 1, tem cada um dos centroides. Basicamente aquelas informações todas que nós vimos ali, só que num formato que você pode baixar como CSV, baixar como JSON, também pela API, obviamente, né? E você pode gerar isso aqui de uma forma mais, analisar com uma forma mais calma. E tem também aqui um Download Actionable Model. Se vocês lembram lá em Decision Trees, nas árvores de decisão, o download do modelo acionável, né, do modelo que funcionava, que era executável, era um código, Java, Python, JavaScript, que fosse, com as decisões todas. Porque ele basicamente é um processo acessório. Eles poderiam fazer alguma coisa parecida com isso aqui, mas nesse Download Actionable Model, Cluster, você escolhe a linguagem aqui, vamos escolher um Java, por exemplo, o que ele faz é trazer isso usando os bindings, que é aquela API do BigML para você gerenciar. Então, o que ele faz, na realidade, aqui,
das chamadas, aqui você instancia um BigML Client, por exemplo, que é o acesso à API. Passa-chave, essa aqui é a minha chave, por exemplo. E você dá um get de um cluster, e daí você vai começar a fazer as previsões nele, né? Você cria um JSON Object, preenche o JSON Object com algumas informações e coloca lá. Então, percebam que não é um modelo acionável completamente independente. É um modelo acionável que, na realidade, ele precisa da API do BigMel e vai usar o BigMel. Apesar que vocês perceberam que nós temos faixas aqui dentro, então daria para fazer um conjunto de ifs, não assim tão complicado para gerenciar isso. O último ponto daqui é que você pode gerar um dataset com as instâncias desse cluster. Então, você cria um dataset com um jovem magra sem diabetes, por exemplo. Daí você pode analisar esse dataset depois, ele vai pedir o nome do dataset, cria para você, você pode buscar aqui. Tem uma outra possibilidade que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu queria que vocês dessem uma olhada que vocês testassem isso agora, peguem lá o diabetes e gerem esse cluster, como eu gerei, e explorem ele rapidamente aqui. Vamos dar uns minutinhos para vocês possam fazer isso, porque tem mais algumas coisas interessantes no cluster logo em seguida. Ok? Alguma pergunta que vocês tenham agora? Nada ainda? Então, façam esse cluster, por gentileza, no BigML de vocês, e a gente volta em alguns minutinhos. Diga, Edson, não é uma pergunta mais? Se quiser usar o microfone também, fique à vontade. Não, Leandro, eu estava pensando o seguinte, não é exatamente uma pergunta, mas uma análise de um conjunto grande de dados pode levar a uma segmentação desses dados para acompanhamento estatístico posterior. Pode. Inclusive, segmentação é uma coisa que clusters são muito bons para isso, né? Você segmenta clientes, segmenta exames médicos, segmenta instâncias de quase qualquer natureza, baseado nas semelhanças que eles têm. Aí depois você pode até tunar essas semelhanças, dizendo, olha, eu quero que eles se assemelhem, mas eu acho que o campo idade é mais importante que o campo endereço, o campo bairro onde ele mora, né? E você fatora isso de forma diferente, que ele vai ver já nas configurações. Mas, certamente, a clusterização é uma ferramenta ótima para segmentação. E daí, claro, feito isso, o cluster é aquela análise inicial. Aí você joga num R, vai para um software estatístico. Até mesmo, uma vez segmentado, você joga num BI os dados, né? E começa a fazer uma análise em Data Warehouse para ver o que você pode aprender a partir daquilo. Eu acho que já baixaram aquele dataset de whisky, né? Vai usar o dataset de whisky daqui a pouquinho. Se alguém não baixou, faz o download lá da página. E é um dataset pequenininho, né? Só tem características de tipos de whisky diferentes. Tem, acho que o de vinho também pode servir para isso, mas eu vou usar no exercício daqui a pouco.
Bom, vocês devem ter começado a fazer, pelo menos. Vou dar uma olhadinha nas configurações que a gente pode fazer com os clusters aqui. O primeiro ponto é que as configurações a gente sempre pode fazer ou gerando sem o one-click aqui, perdão, tem que voltar lá para o dataset e fazer uma geração dele sem one-click, pedindo um cluster real, realmente, e aí ele vai permitir que você coloque todas as opções ou coisa assim. Ou você pode vir aqui e dar o view dataset. Ele vai ver o dataset com as configurações que você quer a mais. Então, estou clicando aqui, cliquei no view dataset, ele vai voltar para o dataset para mim, e aí, então, ele mostra todas as opções possíveis. Então, aqui eu tenho a escolha do algoritmo de cluster. O gmin é o algoritmo padrão quando você faz o one-click. Porque ele já vai descobrir qual o número ideal de clusters, ele já tenta fazer algum trabalho nesse sentido. Você pode depois tunar exatamente, uma vez descoberto o que o gmin sugere para você, em termos de clusters, você pode voltar a escutar um k-means, não há problema nenhum. Gmin, né? E aqui pode escolher qual o tipo do algoritmo, vou deixar o gmin por hora. Aqui estão os valores numéricos, você pode escolher se quer máximo, mínimo, coisa assim, eu vou deixar sem escolher nada aqui ainda. Porque nesse caso eu não preciso, mas se eu escolhesse alguma coisa numérica como a média, por exemplo, ele ia fazer a média dos campos e colocar ali dentro. Esse Done Model Cluster está colocado, mas a gente já vai dar uma olhadinha para ele poder gerar esses modelos, o que significa isso. Na configuração avançada, a gente tem aquela escala que eu havia comentado com vocês. Ele está com uma escala automática aqui, o que quer dizer que ele coloca todo mundo com um desvio padrão de 1. Então, lembrar da curva de sino, você tem a primeira curva com um desvio padrão, aí quando ele vira a segunda é mais um desvio padrão, e a terceira com mais um desvio padrão. Isso depende de quais são os dados, né? O QI é tratado dessa forma, a gente trata uma série de dados estatísticos assim. Mas, se você quiser, você pode acrescentar uma escala aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, vou dizer que a idade, age, deixou para mim o age, acho que idade é importante. Então, eu vou colocar a idade aqui com um peso 5, por exemplo. E vou pedir mais um new scale, ele já marcou para yes aqui. E vou colocar um outro campo aqui. Eu tenho age, eu tenho BMI. Quero que a massa corporal também acho que ele é importante. Vou colocar um peso 2. Importante, mas não tanto. Perdão. Isso quer dizer que a idade vai ser tratada com um peso 5 vezes maior que os outros, o BMI com um peso 2 vezes maior, e todos os campos que eu não citei são tratados com peso 1. E, além disso, eu mantive o auto-scaling. Então, primeiro eu adequei todos os campos, fiz um auto-scaling, depois eu coloquei um peso maior para a idade, para BMI ou coisas assim. Se eu desligar o auto-scaling, ele pega os campos puros, com valor puro, e daí tenta aplicar essa multiplicação, nesse caso aqui, idade e BMI. Mas, em geral, isso pode acabar dando alguns desvios, porque como eu comentei, estou pensando em escalas em eixo aqui, né? Isso pode ficar distante demais. Aplicando o auto-scale e então fazendo essas alterações, vai dizer, olha, esse campo é mais importante para mim, aquele campo é mais importante para mim, dessa forma, daquela forma. Eu não vou fazer isso, eu vou tirar cada um deles aqui, sem scale para fields. E daí o weight é para você fazer o peso por registro. Enquanto o scale é peso por campo, qual campo mais importante, o weight é peso por registro, porque daí você diz qual campo do seu dataset é um campo que vai ser usado para multiplicar o valor daquele registro em particular. São situações bem específicas, mas podem ser relevantes. Os summary fields são campos que você vai colocar aqui. Então, de novo, vamos colocar aqui a triceps. Não tem? O age ele achou. Não vou excluir o age. Mas se eu colocasse aqui o campo age, por exemplo, ele não iria considerar o age para fazer o cluster, mas ele ia manter o dataset de forma que lá na visão de cluster eu visse a idade. Por que isso é relevante? Pode ser que eu não queira colocar a idade no cálculo do cluster, mas eu quero ver a idade lá na minha visualização do cluster
porque isso pode ser importante para decidir alguma coisa, verificar qual a idade dos meus indivíduos e coisa do gênero. Em geral, isso acontece com Summer Field. Campos de observação, em geral, também passam por isso, e demais coisas assim. Não vou deixar nenhum deles. Aqui está um controle que a gente vê sempre, né, que é o sampling, e como é que se faz esse sampling. Sampling quer dizer, eu não quero usar todas as minhas instâncias, vou usar 50% delas, 30% delas e coisas assim. Não é o nosso caso aqui. Uma alteração que vai fazer, vamos deixar o dmins. Eu vou tirar o numeric value aqui, porque não vai ter efeito nenhum nesse em particular. Só que daí eu vou trocar o critical value para 2. Com 2, ele fica menos criterioso para gerar esses novos clusters. Quanto mais alto o critical value, mais criterioso ele fica, mais rigoroso, severo ele fica para fazer isso. Quanto menos, vai fazer com uma quantidade menor ainda. Então, o resto é tudo igual, vou criar o cluster baseado nisso. E eu não testei isso com diabetes ainda, mas o diabetes tem um problema que tem muito pouca instância, né? Vamos ver quantos clusters ele gera. Ele tinha gerado 7 clusters no modelo anterior, se eu não me engano. Vamos ver agora. Gerou 20 clusters agora. Então, os clusters são bem mais separados do que eu vi anteriormente. Isso acaba sendo complicado, dependendo do caso, né? Mas pode ser que eu consiga algum resultado melhor. Então, os maiores clusters aqui estão com 70 e poucas instâncias, 104, e tem clusters bem pequenininhos aqui, né? Cluster aqui com 5 instâncias, outro cluster com 11 instâncias. Então, se eu mexer no valor do critical value do dmins, eu vou acabar tendo um número maior de instâncias para cada um deles. Vamos deixar no padrão, que é o 5, um valor médio. Aliás, qual é o correto? A sugestão é comece pelo valor padrão, sempre. E daí analise o sentido dos dados. O K-means não é um algoritmo mais ou menos como Decision Forest, Random Forest, que você tem o teu objetivo, você seleciona o método básico e te dá uma decisão. O K-means, o G-means, o algoritmo de cluster em geral, você é obrigado a pensar a respeito, a pensar no que pode ser feito baseado nos dados. Ele te dá parte do processo. Você tem que se virar com isso depois. E vou voltar aqui ao Critical Value 5 e vou clicar aqui para que ele possa modelar o cluster. Modelar o cluster, estão observando aqui, tem um botãozinho que tem uma árvore, né? Decisão. Então, basicamente, o que ele está fazendo ele vai gerar uma árvore para cada cluster. E por que isso é importante? Vamos dar uma olhada aqui. Ele vai demorar um pouquinho agora para fazer esses clusters novamente. Ele já tinha demorado um pouco antes, mais do que na primeira vez, porque ele estava com um critical value baixo, então ele gerou um monte de clusters. E aqui voltou o nosso padrão de clusters que nós tínhamos. Lembrando que o BigML, você tem objetos mutáveis, então tem nosso modelo que nós giramos, está lá gravado, está gravado em algum lugar aqui. Esse aqui é um outro modelo. Cada vez que você altera o parâmetro, você cria um novo modelo, e mais um novo modelo, nunca é o mesmo. Então aqui eu tenho essa instância com 193, esse cluster com 193, e eu posso ver o dataset que ele tem, e posso ver o modelo que ele tem. O modelo é a árvore mesmo. Então, tem um botão aqui que tem uma árvore. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, gerou o modelo para mim. E agora eu consigo começar a avaliar mais como é que meu cluster funciona. Além do fato de que, lembra que eu tenho meu Actionable Model aqui? Vamos escolher Java aqui. E agora eu tenho os ifs do meu padrão para cada cluster que eu possuo. Se eu tenho 5 clusters, eu posso gerar 5 modelos com sequências de if e decidir de forma externa quem está no cluster e quem não está. Eu não preciso mais agora rodar alguma coisa mais complexa para o cluster, porque a árvore de decisão fez isso para mim. Essa decisão decide quem está no cluster ou não. É uma decisão baseada na instância que eu possuo. Mas se não vejamos, eu tenho aqui a decisão que é baseada no VMI e menor ou igual a 30 está aqui, e o maior que 30 está aqui. Ele não tem uma classificação muito grande aqui, mas se você for observar um pouquinho de por que ele está no cluster ou não, em alguns clusters pode ser que você ache
um sentido um pouco mais específico, ou alguma decisão mais clara. E isso te ajuda a entender o que é aquele cluster, para que ele serve. Deixa eu voltar a ver o cluster aqui. Vou pegar um outro, esse daqui, por exemplo, e vamos ver o modelo dele. Ó, nesse caso aqui eu tenho uma decisão maior. Então, a decisão aqui é baseada em gravidez, e ele vai para a direita aqui com menor ou igual a 5, e aqui com maior que 5. E você tem um número maior de instâncias para esse lado. Então, claramente, isso daqui é que tem gravidez menor ou igual a 5. Então, é um grupo com um número de gravidez menor. É bem verdade, um grupo com gravidez menor e a idade é menor ou igual a 34. E ele não está no cluster 1, quer dizer, ele está pro lado contrário. O verdadeiro está para esse lado. Então, você consegue analisar pela árvore, usar a árvore, para te ajudar a decidir quem é esse cluster. Então, esse cluster aqui, muita gravidez e uma idade menor, não faz parte desse cluster. O lado verdadeiro está para cá. Você pode analisar quem são esses indivíduos e por que eles estão dentro do cluster. Além de você poder fazer a modelagem do cluster de forma direta, o que passa a ser bastante interessante. Tudo bem? O Edson One Click levou até o K-means, eu estou em outro cluster. Interessante. É raro que ele faça isso. Você está usando a mesma... o mesmo dataset do diabetes? Sim, eu usei o OneClick. No diabetes, deu K-means. Deu K-means, mas talvez ele tenha sido contaminado por alguma análise anterior, algum experimento anterior que eu fiz lá em Models, alguma coisa assim. Pode ser. Se os dados são diferentes, ele vai ser computado de forma diferente. O OneClick eu não descobri como mudar o algoritmo aí. Basta você, uma vez estando aqui no teu cluster, você vem aqui nesse botãozinho aqui da esquerda, tá vendo que apareceu ali um View Source, View Dataset. Aqui você vê os passos anteriores que você tinha. Aí você clica no View Dataset, na realidade ele traz para a configuração do dataset que te levou até esse passo. Isso é o mesmo em todos os algoritmos que tem aqui. Já fiz isso algumas vezes. Daí aqui você pode escolher J-means, K-means, o que você bem achar e mudar ele à vontade como você quiser. Tudo bem? Muito obrigado. Pessoal, perguntem mesmo, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, não deixem isso para trás. Bom, rodem pelo menos o J-means com a modelagem de cluster, para vocês verem as árvores. A gente já vem para o próximo exercício aqui. Só mais um minutinho, tá bom? Testem aí. Quero ver se a gente consegue fazer todos os slides que tem para hoje. Enquanto vocês estavam baixando lá o Whisky, eu tinha mais uma atividade no meio aqui, mas eu acho que eu já mostrei uma parte dela. Eu vou passar para a próxima atividade que a gente vai usar o dataset do Whisky.
Leandro, Diogo. Oi, Diogo, diga. Como que a gente sabe, olhando a árvore, né? O que entrou, o que não entrou no cluster? Na verdade, a gente vai saber uma tendência de quais são os dados que apontam para isso. Se a árvore tiver muito qualitária, que nem aquela primeira que eu peguei, isso já fica um pouco mais difícil, né? Porque daí o cluster é um cluster mais geral. Você vai ter que ver lá quais são os centroides, quais são as bases que o centroide tem, ou descer para níveis maiores. Mas em uma parte considerável dos clusters, você vê aquele ramo bem forte para um lado e fraco para outro. E claramente você percebe qual que é a vocação daquele cluster. Então, naquele maior que a gente viu, era claramente a idade e a massa corporal. Enquanto que naquele primeiro cluster que nós vimos a árvore, ele estava mais sutil, né? Tinha decisões mais equilibradas, a árvore não estava desbalanceada. Isso, inclusive, contribui para a qualidade do cluster. Se você tem todos os seus clusters com as árvores bem balanceadas, será que o teu K está correto? Será que o teu dataset está conseguindo afastar bem eles? Talvez valha a pena mudar novamente lá aquele critical value do GMINS, para ver se ele gera clusters melhores. Porque o ideal é que o cluster seja bem determinado. Você pega uma árvore e vê aquele ramo grande para um lado e o ramo fino para o outro. Isso vai mostrar um cluster bem definido. Tem uma métrica que não está aqui. A gente tem aquelas métricas para avaliar algoritmos supervisionados, né? Que é quantos que ele acertou e coisa assim. E tem algumas métricas de cluster, que é a distância intercluster, que é a distância entre os elementos mais afastados de um cluster e o centroide de outro. E essa distância tem que ser maximizada, quer dizer, os clusters têm que estar distantes um do outro. Se eles não estão, talvez o teu K esteja errado, ou quem sabe o seu dataset seja uma confusão mesmo, né? O teu dataset é tão homogêneo que você clusteriza, ele cria um cluster meio artificial ali, mas ele não anda muito. Entendi. Eu comecei a fuçar nas configurações aqui para ver o que dava, nesse de diabetes mesmo. Eu acho que até estava escrito em algum lugar que ele estava ou não dentro do cluster, porque você estava lendo tão rápido ali que eu achei que eu tinha perdido se estava escrito ou não, se entrou no cluster. Ah, tá. Não, me interrompa na hora, se eu passar meio rápido, tem alguma coisa. Você que foi meu aluno há mais tempo, lembra que eu tenho uma tendência a falar rápido, tenho uma tendência é que você falou com facilidade ali o que estava dentro ou fora, olhando para a árvore. Ah, sim. Aí eu achei quando que tinha um ramo bem escrito. específico, né? Não estava. A interpretação o olho treinado. Você tem razão, pode ser um pouco disso também. Eu expliquei de forma mais sutil ali. Mas, além disso, eu acho que um aspecto muito bom da árvore é que você tem ali 5, 6 clusters, você baixa a sequência de ifs de todos os clusters, e daí você faz uma classificação de cluster local. Quer dizer, você faz a classificação de cluster num processador de um smartwatch, que é pequeno, que tem que consumir pouca energia, sem precisar ficar indo online, perdão. Faz 100% offline. Porque daí a árvore de decisão diz se aquele elemento está nesse cluster ou não. Isso eu achei uma sacada muito interessante do BigML. Legal. Bom, eu sei que eu dou bem pouco tempo para vocês, mas eu vou colocar aqui o meu dataset de whiskies. Não está aqui ainda. Um outro dataset para cluster que pode ser legal é esse Landing Club, que está aqui, porque ele tem um conjunto bem grande de campos. Tem campos que são mais campos categóricos fora o label, e tem campos que tem bastante null, então dá para explorar muita coisa aqui. Mas não por hora, eu vou colocar aqui o whisky,
Então, vocês lembram como colocar, só vou pegar aqui o meu dataset, arrasto e solto, e ele carrega. Carregou com o dataset mínimo, né? Muito pequenininho. Clico aqui, eu vou ver no OneClick aqui se eu consigo chegar no... ele não deixou fazer o direto. Vou criar o dataset primeiro, OneClick Dataset. Isso daqui, não sei se estão vendo, ele coloca vários itens. Tem vinhos também, né? Vinhos alterados, vinhos, aquilo aqui. Whisky tem qual destilaria, obviamente, se tem corpo, sweetness, se é doce ou não. Tem tanto álcool que deve ser difícil achar o açúcar ali dentro. Se ele é esfumaciado, se ele é medicinal ou não. Isso daqui parece medicina do século XIX, né? Toma um whisky aí para você melhorar. Se o médico fala isso hoje em dia, é loucura. Quando tem tabaco, mel, tem whisky com mel, né? Eu tenho que dizer que eu não sou um pensador de whisky. Na Irlanda até que eu tomava alguma coisa de whiskies irlandeses, mas não muito além disso. Um ponto interessante aqui, vejam que a destilaria está com um campo não preferencial. E esse daqui é o dataset. Que dataset? Eu não cheguei nem a inventar a hipótese de usar um algoritmo de classificação, um algoritmo não classificado. Ele já colocou a destilaria como não utilizável. Porque, basicamente, eles têm um número muito grande de destilarias e elas não conseguem te dar previsibilidade para quase nada. Nós vamos alterar isso daqui a pouquinho, mas por hoje a gente pode começar com ele de forma padrão. Então, vamos aqui para o OneClick e vou criar um OneClick Cluster. Ele vai colocar os whiskies todos ali para mim. Sem a destilaria. E ele criou 2 clusters. Então, eu não sou exatamente um expert em whisky, mas levando em conta aquele monte de coisas específicas ali, e eu aprendi na Irlanda que você não pode falar sobre Scotch. Se você falar em Scotch, os irlandeses já tem aquela fama de serem mais beligerantes. Falar que você quer um Scotch na Irlanda é pedir para você aterrissar no rio lá de Dublin em 1 segundo, né? Então, tem vários tipos de whisky diferentes, tem dezenas de tipos. Eu visitei uma fábrica lá da Jameson, tem um monte de tipos, e classificações e tal. Então, claramente, 2 clusters aqui, para nós, talvez não seja exatamente a melhor decisão. Mas foi o que ele fez, levando em conta o J-Means. Ele entendeu dessa forma. Ele não estava com default, não estava com model. Outra coisa é que nós não sabemos quais são as destilarias, porque esse campo não foi incluído. E, possivelmente, nesse caso, a destilaria, o fabricante do whisky, pode ser interessante. Então, a gente pode voltar lá para o dataset, para dar uma olhada. Um ponto interessante aqui, que a primeira coisa é que o campo de destilaria ele está marcado como não selecionado. Né? Tem essa exclamação aqui, a exclamação mostra que o campo de destilaria não vai ser considerado para o cluster de forma geral. Eu gostaria que ele fosse, então vou marcar ele, então agora ele vai ser considerado, mas eu também não quero que a destilaria seja usada para criar os clusters, porque essa destilaria é um campo que não vai acabar contribuindo muito para a qualidade do cluster. Por outro lado, eu gostaria de ver a destilaria depois, lá na destilaria aqui, então, esse campo não vai ser usado, não será usado para o cálculo do cluster, porém ele vai acompanhar um dataset de forma que eu possa ver, né? Esse cluster aqui são de quais destilarias? São dessa. Ótimo. Não ajudou no cálculo do cluster, porque ia atrapalhar e não ajudar, mas eu tenho uma certa ideia de quais destilarias são componentes de quais clusters de forma geral. Isso que a gente precisa. Bom, eu não vou usar o G-Means, a gente já usou bastante aqui, vamos usar o K-Means. E o nome de cluster 2 estava muito difícil. Vamos pensar aqui em 10. Opa. Em 10. Vamos dá para digitar aqui? Dá. 10. Então, o número de clusters, 10. Destilaria já foi retirada. Eu vou deixar ele modelar aqui para a gente poder
dar uma olhadinha, ver se ele consegue um efeito melhor nas árvores agora. E vamos criar o cluster. Agora eu tenho 10 clusters, e, inclusive, a destilaria vai fazer parte da decisão que eu tenho mais tarde. E aí eu posso analisar todos os modelos. Eu já percebo que tem alguns que são mais... o medicinal aqui, nesse caso, é 0, o medicinal é 0,17 nesse outro. Eu fiquei interessado no medicinal porque uma bebida com tamanha quantidade de álcool ser medicinal é um completo contrassenso, né? Então, é interessante se algum deles tiver medicinal mais alto. 0,31 aqui, 0,11... Ó, esse aqui é 1,4 de medicinal. Um pouco, talvez seja um whisky medicinal, sabe Deus o que isso significa em português. Medicinal 3,3. Talvez eu possa classificar esse whisky aqui, esse daqui, como medicinal. Teve um outro grupo aqui que estava interessante, que era um Smoke 1,34, 2,19, 0,95. Bom, vocês podem navegar pelos clusters e vendo quais são as principais características de cada um deles, e colocando eles de forma adequada. E nesses mais específicos, cadê o meu medicinal? Aqui. Se eu tentar ver a árvore dele, eu posso... São só 6 instâncias, né? Mas essa árvore aqui está bem definida. Então, tanto que a árvore, a prediction path, é claramente medicinal. Então, esse aqui, a árvore acabou sendo útil. Então, ele é um medicinal, e se ele for maior que 2, é true. True significa faz parte desse cluster. Se ele for menor, ele é falso. Então, claramente, o que ele vê aqui, como ele tem um número pequeno de instâncias, né? Grande parte das instâncias está do lado de cá, mas é uma árvore muito desbalanceada. Aí mostra para mim que, sim, medicinal cumpre um papel muito relevante para esse cluster em particular. Então, faz sentido eu chamar esse cluster de medicinal. Ele consegue... Nesse caso aqui, ele foi bastante relevante para mim. E a última coisa que falta aqui para ver, esse cluster, essa análise é uma análise que passa a ser interessante, já tem alguns aspectos importantes. Se eu gerar o dataset aqui, eu vou ver a destilaria do whisky, porque faz parte dos dados, apesar de que não é usado para computar os dados, então sequer está aqui, mas ele faz parte dos dados, posso analisar depois, é uma coisa que eu posso querer mais tarde. O que eu posso fazer aqui também é tentar descobrir, de uma nova instância, em qual cluster que ela faz parte. Então, é mais ou menos a mesma coisa que fazer a previsão lá dentro de um algoritmo subdivisionado. No subdivisionado, a gente viu isso em vários algoritmos, você abre uma tela, ele vai ou perguntando item por item, lembra lá nas árvores de decisão, nas forests, ele ia perguntando item por item, e depois, no final, te dizia, olha, você vai ter diabetes ou não vai ter diabetes? Esse financiamento vai ser pago ou não vai ser pago? Coisas assim. Ou você podia preencher todos os dados de forma direta, ou você podia passar um dataset para ele, para que ele fizesse uma predição em batch. E aqui nós temos basicamente as mesmas coisas. O que está escrito lá na transparência, na volta eu conto lá para vocês. Basicamente o que ele tem aqui, um centroid e um batch centroid. No centroid eu posso calcular, está carregando para mim, qual é o cluster que eu estou. Então esse aqui é o cluster 8, medicinal está 0, por exemplo. E tem um ponto interessante que isso daqui é offline. Isso aqui ele carregou todo no browser, nesse navegador aqui que eu estou rodando, em JavaScript, e ele está rodando local. Então, não faz mais chamadas para a API. Claro que não é uma coisa que você vai dar o tempo todo, porque isso aqui é só para experimentação, né? Nesse caso aqui, se eu subir para 2, subir 2. Acho que tem mais algum cluster medicinal que fica mais alto, então não chegou no meu medicinal aqui, teria que alterar mais alguns campos. Mas à medida que eu vario os dados aqui, se eu chego até o 4, ele está no cluster 8, por exemplo, eu posso mudar, dependendo da alteração que eu tenho dos dados. O medicinal, ele é esfumaciado e medicinal, smoke e medicinal. À medida que eu vou mexendo nos controles aqui, eu vou claramente
eu vou trocando o cluster, fazendo uma previsão que eu possuo. Isso aqui seria para novas instâncias. E isso aqui é facilmente executável pela API. Você passa um JSON com esses valores todos e ele te responde qual o número do cluster que ele tem. Agora, deixa eu voltar para o cluster. Sempre que vocês verem esse ícone aqui, dessa estruturazinha hierárquica, é o caminho que você tem. A gente pode voltar para o passo anterior, para vários passos anteriores, né? Nesse caso aqui, estou voltando para o cluster. Então, estou no View Cluster. E aqui vou fazer um centroid em lote, um batch centroid. O que o batch centroid faz? Esse daqui é o meu modelo de cluster, o WISC V1. Vou passar um dataset para ele, que tem que ter exatamente os mesmos campos do dataset que eu tinha, do dataset que eu possuía. Ele tem, na verdade, não os mesmos campos. Ele tem que ter pelo menos os campos que eu usei para fazer para testar o meu WISC. Tem que ter pelo menos aqueles campos que estão citados lá. Pode ter campos além, mas tem que ter pelo menos aqueles campos, porque ele vai ter que se basear por aqueles para conseguir chegar a alguma conclusão, né? Isso quer dizer que eu posso ter datasets mais ricos, com mais campos, e eu uso para fazer um cluster, um conjunto deles, para fazer uma previsão, um outro conjunto, e então eu posso navegar entre esse conjunto de dados de forma diferente. E o que ele vai fazer é acrescentar um campo a esse dataset, que é o nome do cluster. E eu vou poder depois consultar. Um dataset que eu sei que tem os mesmos dados do WISC é justamente o dataset do WISC. Então, eu vou fazer ele rodar isso daqui no mesmo dataset do WISC. E vejam aqui que estrutura que ele vai gerar para mim. Baseado nesse modelo de cluster, baseado nesse dataset. Ele vai criar um outro dataset que tem todos esses campos aqui, tá vendo aqui os dados do campo, com um outro, um campo adicional chamado CentralID. É o meu centroid, que é o meu cluster, basicamente. Ele vai chamar esse dataset de WISC com WISC versão 1, WISC with WISC version 1. Tem algumas configurações para serem feitas aqui, de que maneira eu quero rodar isso daqui, os valores nulos, os valores default, coisa assim. E eu vou gerar agora. E ele vai mostrar para mim o aspecto inicial, que é numa visualização local. Então, o primeiro aqui, da destilaria Aberfeldy Agnog, cluster 1, cluster 1. Eu posso criar para um output dataset ou posso fazer um download desse batch centroid. Fazer um download e ele, na realidade, vai baixar um CSV para mim, que eu vou abrir aqui com o LibreOffice. Okay? É um CSV que ele baixou e tem todos os dados que eu possuo aqui dentro, todos os dados de todo o WISC, com a adição do cluster ao qual ele pertence. Dou um OK aqui. E agora eu tenho todos os dados daquele dataset para mim, acrescentados com o cluster de forma adicional aqui dentro. Dessa forma, e claro, tudo que eu estou fazendo aqui, eu posso fazer também pela API. Então, o que eu acabei de fazer, eu faço usando chamada REST, ou chamada do binding. Então, eu passo lá um dataset para ele, subo um dataset para o BigMel, mando ele processar isso dentro daquele cluster em particular, e recebo a resposta toda que ele possui. De forma bastante simples. Isso aqui é basicamente quase tudo que a gente podia fazer com o cluster aqui dentro. Tem mais detalhes, tem algumas configurações adicionais, mas isso aqui é um geral do que nós temos no cluster. Deixa eu só mostrar para vocês. Acabaram de falar aqui que o som travou. O som travou há 12 minutos atrás. O som já voltou, por acaso? Ok. Eu espero que na gravação não tenha travado também, que ele possa recuperar. Qualquer coisa eu gravo novamente um pedaço. Então, alguns não ouviram, então talvez tenha sido só o Divaldo. Aí você pode ouvir novamente aquele pedaço lá. Deixa eu só terminar aqui essa parte da apresentação do cluster. E, enfim, os modelos ativos, né, que ele pode gerar as decision trees para cada cluster, e as predições são feitas ou com centroid ou com batch centroid. Centroid é um por um, batch centroid se usa um outro dataset como entrada, grava um campo,
como eu sei ali, e ele adiciona um campo de identificação do cluster que você tinha, e como eu peguei, eu fiz naquela ação, eu usei o mesmo dataset que eu treinei o cluster, e gravei daí o centroide ali dentro, eu basicamente segmentei a minha base de whiskies e acrescentei um label que é o cluster ao qual ele faz parte. Aí eu posso transportar aquele CSV ou dataset para onde eu bem quiser e analisar ele de forma diferente, incluir isso dentro do meu banco de dados, do meu BI, do meu RStudio, fazer uma análise estatística, ou o que for necessário. Temos limites para clusters, o K-means é no máximo 300 clusters, J-means no máximo 128 clusters, um limite bem alto. No dashboard você faz buscas com até 100 campos, acima disso só dentro da API, mas são limites bem largos, né? É raro que a gente chegue a isso. De forma geral, os clusters são uma ferramenta ótima para segmentação, eles ajudam a você poder colocar uma certa ordem, uma massa de dados muito complexa, e os recursos que tem dentro do BigML tornam isso muito fácil. Novamente, a ferramenta Altimel serve para isso. Você consegue escolher, selecionar um número adequado de K, para saber quantos clusters você coloca. Você pode alterar a configuração de sensibilidade para isso, para ver de que forma que você faz. E você, uma vez que você treina o teu cluster, você pode usar modelos, usar árvores de decisão, para decidir quem está no cluster e quem não está, para conseguir fazer esse tipo de decisão ser feita automaticamente depois, caso você baixe aquele actionable model, em Java, JavaScript, Python, o que for. E, finalmente, você pode gravar o campo, que é o identificador de cluster, no próprio dataset, para fazer análises posteriores dentro do BigML ou fora dele, lembrando que você pode usar o cluster, a técnica de cluster, para você criar labels artificiais em datasets que não tem, para depois usar no algoritmo de classificação. Então, isso pode ajudar a fazer a classificação para os seus labels. Tudo bem? Bom, dê uma olhadinha no cluster. Eu vou pedir só a paciência de vocês para... Deixa eu parar a apresentação aqui. Vou pedir a paciência de vocês para mim só mostrar brevemente o começo do outro tópico, só para a gente não perder tanto tempo para a próxima aula, até porque nós temos ainda 4 longos minutos para trabalhar aqui, né? Então tem bastante tempo. Como estamos um pouquinho atrasado, eu vou estender mais 5 minutinhos. A gravação não está tão grande assim. Se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, por favor, fique à vontade. Bom, deixa eu só falar um pouquinho rapidamente sobre o nosso próximo algoritmo não supervisionado, que é a detecção de anomalias. Deixa eu abrir a tela aqui. Bom, a detecção de anomalias, ela tem uma semelhança razoável com clusters, porque a intenção, de certa forma, é a mesma. Você tem que dar sentido aos dados numa outra abordagem do que os clusters fazem. Na verdade, o que isso quer detectar agora são as pessoas que estão fora
da curva normal. E tem um pouquinho a ver com o cluster, porque, obviamente, você tem que descobrir quem está dentro e quem está fora. E, para isso, um algoritmo semelhante ao de cluster pode ser usado. A detecção de anomalias é um algoritmo não supervisionado, então você tem que tentar... O algoritmo tenta colocar alguma ordem nos dados, tenta descobrir alguma estrutura inerente aos dados que está colocada ali dentro. E essa estrutura que se aprendeu a partir desses dados, geralmente pode ser aplicada a novas instâncias. A mesma coisa, o cluster, você descobriu uma estrutura, que é aquele grupo, e daí você aplica isso para novos membros, para descobrir em qual grupo eles vão se encaixar. Aqui nas anomalias, você detecta quais são as instâncias que diferem muito do normal do que está fazendo, e usa isso para detectar, para classificar novas instâncias como normal, como anômalas. Sempre considerando que as anomalias devem ser uma exceção, obviamente, porque se elas forem a regra, elas contaminam o modelo, e basicamente o modelo vai ser baseado nelas. Anomalias são um modelo não supervisionado, e você pode usar, a gente pode usar modelos supervisionados para detectar anomalia. Mas a única questão, e isso existe, a gente fez isso, ou pelo menos viu isso nos slides, a única questão é que se você tenta usar um algoritmo de classificação para detectar anomalias, você já sabe exatamente qual é a anomalia, e ela tem que estar bem tipificada. Quer dizer, você tem uma anomalia que é fraude no cartão, uma anomalia, e você tem um conjunto de transações, né, no banco de dados. Algumas são marcadas como fraude, outras como não fraude. Aí você treina uma Decision Forest, ou treina um SVM, para que ele aprenda o que é fraude e o que não é, e então possa decidir a partir disso. Mas nesse caso, você já tinha uma classificação, você já tinha feito o label em cima disso. No caso do Anomaly Detection, que é esse algoritmo que nós vamos usar, que é baseado em Harvard também, na verdade, o que acontece é que você não tem label nenhum nos dados. Você só apresenta um monte de dados para o algoritmo diz, olha, dentre todos esses dados, esse grupo aqui são indivíduos normais, fazem parte do normal, se aproximam entre si, e nós temos esses outliers aqui. Que, aliás, é bem útil para você detectar justamente os outliers. É uma técnica não supervisionada, não tem que ter label, útil para encontrar instâncias que não são tão usuais assim. Pode fazer filtragem, busca de erros, one class classifier, classificação sim, não, coisas assim. E, basicamente, buscar instâncias que não se adequam a um certo padrão. Então, tem um cliente que tem um gasto alto demais, ou baixo demais, para o perfil dele, por exemplo, que é compartilhado com outros. Aquele outlier básico, né, que nós já comentamos no modelo de diabetes, que é um paciente saudável, apesar do diagnóstico indicativo da condição, né? Então, ele é idoso, hipertenso, obeso, mas não tem diabetes, mas não tem a condição que tinha ali. É uma anomalia, com certeza. E o que o BigML faz, que o algoritmo faz em particular, é analisar todas as instâncias que você possui e entregar um índice de anomalia para cada instância que você tem, que varia entre 0 e 1. Então, próximo de 1, ele é não usual, próximo de 0 é bastante normal. E daí você decide, dependendo do problema particular que você tem, qual nível de sensibilidade você quer colocar. Além de colocar os dados estatísticos convencionais para todas as instâncias que ele encontrar no dataset. E daí tem uma semelhança com os clusters, porque esse aqui é o mesmo dataset que nós vimos em clusters há alguns minutos atrás, e se a gente pensar em cluster, o que você quer encontrar são coisas em comum. Então, no cluster, você encontra as semelhanças, que são essas que estão aqui, né? Pessoal que gasta em torno de 100, um certo zip code, coisa assim. Para detecção de anomalia, para anomaly detection, você quer encontrar as coisas que são diferentes. Então, se a gente olhar um pouquinho nesse dataset aqui, a gente consegue encontrar coisas que são diferentes. Tem uma coisa claramente diferente aqui, por exemplo, que é esse gasto, né? É um gasto muito mais alto que todos os outros que estão aqui. E você consegue buscar coisas diferentes em vários pontos, mas o que eu encontrei claramente foi esse, né? E a bem na verdade, esse é justamente uma anomalia que nós temos aqui dentro. A quantia é alta demais, muito mais alta que qualquer outra. Então, essa é uma anomalia, óbvio que é um exemplo, mas é muito evidente. É a única transação para aquele zip code, para aquele CEP, e a única transação com a classe tech. Mesmo levando em conta que nós temos outras instâncias do usuário Bob. Então, essa é claramente uma anomalia. Então, dá para perceber como é que a gente vai rodar esse tipo de modelo.
Nós temos mais algumas informações aqui, eu só queria saltar diretamente aqui para qual é o algoritmo que a gente usa nisso, depois eu sempre volto para todas as questões aqui. O algoritmo que a gente usa para isso são as Isolation Forests, uma floresta de isolamento. O ponto interessante quanto mais perguntas, numa árvore de decisão, quanto mais perguntas você tem que fazer para uma instância para decidir de qual classe ela mais provavelmente ela está mixada com os outros elementos. Porque ela é tão normal, ela é tão convencional, que você tem que perguntar um monte de coisas para saber por que ela é diferente. Quanto mais perguntas você tem que fazer, claramente ela é um indivíduo absolutamente normal. Ela compartilha várias informações com os outros. E as informações que ela compartilha, os campos que ela compartilha, não são campos disparatados, quer dizer, estão no valor mais ou menos normal. Então, você tem que fazer muitas perguntas para chegar à decisão de quem é realmente aquele indivíduo em particular. Ele é difícil de isolar. Agora, quanto menos perguntas você faz, no caso das árvores de decisão, olhando aqui para os gráficos que estão à direita, quanto menos divisões você faz no teu data space, muito provavelmente mais anômala é aquele indivíduo em particular. Você faz uma ou duas perguntas, já detecta que ela está fora do padrão, já isola ela, já separa ela claramente dos outros. Isso quer dizer que os valores ou a variável no qual você está fazendo uma pergunta é uma coisa inédita ou uma coisa difícil de acontecer em relação aos outros. Você fez uma ou duas perguntas e já descobriu que não é. Ou para uma pessoa mais convencional, para um indivíduo mais convencional, você tem que fazer 6, 7, 8, 9 perguntas. E é o que ele mostra aqui. Então, nesse gráfico aqui em particular, a gente tem as fronteiras de decisão, que para isolar aquele indivíduo em particular, você tem que fazer um monte de questões, porque ele está bem no meio aqui do espaço de decisão. Ele não é um outlier. Agora, esse elemento que está aqui embaixo, ele é claramente um outlier, ele está distante. Então, em 2, 3 retas, você separa ele dos outros. E esse algoritmo que nós usamos, que é usado dentro do BigML, para decidir quais são os anômalos. Você gera a decision tree e vê quantas decisões você tem que fazer para chegar a isso para decidir se está colocado dentro ou não. Esse é o algoritmo padrão que nós usamos. Tem algumas variações, nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. O Paulo fez uma pergunta aqui, como colocar isso no tempo? Basta colocar a variável de tempo como um elemento que você tem ali dentro, e como o tempo, ele geralmente trabalha com janelas, eu acho que teve uma outra espécie que a gente falou alguma coisa sobre janelas deslizantes, que era possível usar em alguns algoritmos, mas você vai ter que fazer isso dentro do tempo com janelas. Então, você tem, por exemplo, de forma semanal, né? Você tem aquela ocorrência nos últimos 7 dias, últimos 14 dias, últimos 21, últimos 30, e você vai fazendo essas janelas para verificar se, por acaso, isso é adequado. Outro ponto em relação a tempo é que pedidos podem ser sazonais. Então, você tem que dividir o tempo em regiões e daí verificar se os pedidos são feitos nessas regiões ou não. Então, um pedido pode ser normal dentro de uma certa sazonalidade e anormal em outra. Então, você divide o tempo dentro disso. Na realidade, você vai ter que conhecer um pouquinho do dataset para isso, e esses problemas são um pouco mais chatos de serem encontrados. Bom, era isso que eu queria mostrar. Essas são as Isolation Forests, e é isso que a gente vai tratar no começo da aula que vem, junto com mais 2 outros algoritmos, mas eles devem dar tempo suficiente para a gente conseguir ver isso sem ter muitos problemas. Alguma dúvida final? Alguma questão? Bom, então, nada aqui. Boa noite para vocês. A gente se fala na quarta-feira para a nossa última aula e já vemos o que a gente vai ter para o exercício, para as instruções de como é que a gente vai rodar. Tudo bem? Obrigado pela paciência novamente. Muito boa noite. Até amanhã, então. Até quarta-feira. Até amanhã não, até quarta, professor. Amanhã até quarta. Amanhã não. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, boa noite. Boa noite a todos.